canal. Hoje quem vai dar aula para vocês sou eu, tá? A mais legal. Então, hoje nós vamos começar a última aula da apostila 4. É a aula 86. Não esquece de buscar a apostila no colégio, tá? A apostila 5 que a gente começa na semana que vem, beleza? Beijos, vamos pra aula! Vamos para a nossa última aula, então, da apostila 4. Lembrando que esse texto que eu vou ler com vocês, ele vai responder todas as questões. Então, eu coloquei ele ampliado, aqui um pedaço dele, a primeira parte, que eu vou ler com vocês. E quero que vocês deixem o marca-texto na mão para a gente poder grifar algumas coisas importantes, para ficar fácil de achar na hora de resolver. Então, eu vou começar a leitura, olha lá. A pesquisa de serviços de hospedagem, PSH de 2016... foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em parceria com o Ministério do Turismo para levantar informações sobre o setor de hospedagem de 2011 a 2016. O cadastro totalizou 43.157 estabelecimentos, porém, 11.858 não foram contabilizados. A grande concentração hoteleira é na região sudeste, com 13.093 estabelecimentos, seguida da região Nordeste, com 7.383 estabelecimentos, conforme o gráfico abaixo. Então, antes de eu tirar a folhinha aqui e colocar o gráfico para a gente poder observar, eu quero que vocês grifem aí isso aqui, ó. O cadastro totalizou 43.153 estabelecimentos, porém, 11.858 não foram contabilizados. E eu também quero que vocês grifem aqui que a região sudeste, que é a nossa, tem 13.093 estabelecimentos, certo? Então, agora eu vou tirar e a gente vai ver o gráfico. O gráfico, ele apresenta exatamente o que foi lido. Veja lá que eu tenho a região norte, 1967, né? A região nordeste, com 7.383 hotéis, a região sudeste com 13.093, eu acabei de falar, é a maior da região, a primeira, é a maior região no setor hoteleiro, a região sul com 5.457 e a centro-oeste com 3.399. Agora eu vou tirar o gráfico e a gente vai continuar a leitura, que é a segunda parte que fica embaixo. Ele fala o seguinte, ó. Com relação aos tipos de estabelecimentos de hospedagem no Brasil, foi constatado uma predominância de hotéis, com 47,9% do total contabilizado, seguido por pousadas, 31,9% do total, e motéis, 14,2% do total. Os estabelecimentos com menor expressividade foram classificados como outros, 6% do total. Dentre esses 6%, estão 609 pensões de hospedagem, 589 aparte hotéis e flats, 480 albergues turísticos e 188 estabelecimentos do tipo camping, dormitório, hotelarias, etc. O que eu quero que vocês grifem aqui para ficar fácil da gente usar? Nós vamos pôr lá. Hospedagens no Brasil são hotéis, 47,9%, pousadas, 31,9%, motéis, 14,2%. E também quero que vocês grifem, então, que a gente tem 480 albergues turísticos, certo? Agora eu vou tirar e a gente vai começar a ler o primeiro problema. No primeiro problema, ele fala o seguinte: quantos estabelecimentos foram contabilizados nesta pesquisa? Gente, veja bem, eu tenho 43.157 estabelecimentos, mas 11.858 não foram contabilizados. Eles querem saber, a pergunta quer saber o que foi contabilizado. Então, veja que eu tenho 43.157 estabelecimentos. E não contabilizados, eu tenho 11.858. Eu quero saber os contabilizados, quantos são?
eu vou ter que fazer uma continha de menos. Eu pego o total de estabelecimentos, tiro os não contabilizados e acho os contabilizados. Então, vai ficar 43.157 menos 11.858. Passar o traço aqui e vamos calcular. 8 para chegar no 7 não dá, vou emprestar para chegar no 17,9. 5 para chegar no 4 não dá, vou emprestar para chegar no 14,9. 8 para chegar no 0 não dá, eu vou emprestar, mas para chegar no 10 é 2. 1 para chegar no 2 é 1 e 1 para chegar no 4 é 3. Então, os contabilizados são 31.299 estabelecimentos, certo? Agora, nós vamos para o exercício 2. Já no exercício 2, ele fala o seguinte: qual é a porcentagem de estabelecimentos de hospedagem na região sudeste com relação ao total de contabilizados? Então, ele quer saber qual é a porcentagem de estabelecimentos da região sudeste. O que a gente tem? A gente tem que na região sudeste, olhem bem aqui, ó, na região sudeste a gente tem 13.093 hotéis. Eu não tenho a porcentagem, eu quero saber quanto isso aqui representa em porcentagem dos contabilizados. E a gente descobriu no exercício anterior que os contabilizados são em 31.299. E o número de hotéis que eu tenho na região sudeste são de 13.093. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3, que vai ficar fácil de eu encontrar. O que eu vou pôr primeiro? As hospedagens, que são os contabilizados, 31.299, são todos os contabilizados, então ele representa 100%. E a região sudeste é 13.093 hospedagens. Eu quero saber quanto isso representa em porcentagem. Então, agora eu vou multiplicar em cruz e começo pelo lado do x. Então, x vezes 31.299 vai dar 31.299. X é igual 13.093 vezes 100, é só acrescentar 2 zeros. Então, vou pôr 13.093 e vou acrescentar 2 zeros. Contando o ponto aqui, vai dar 1.309.300. Agora, passo o 31.299 dividindo esse 1.309.300, 31.299. Dividindo um pelo outro, eu encontro 41,83%. Aproximadamente 41, vamos pôr 9, aproximadamente, tá? Então, aqui eu já encontrei que a região sudeste tem 41,9% de estabelecimentos na parte de setor de hospedagem, certo? No exercício 3, ele fala: qual é a porcentagem total de hotéis, pousadas e motéis com relação aos tipos de estabelecimento de hospedagens contabilizados? Então, ele quer saber qual é a porcentagem dos hotéis, dos motéis. Então, está na segunda parte, se vocês observarem lá, ó. Hotéis eu tenho 47,9, pousadas 31,9 e motéis 14,2. Como ele quer saber o total da porcentagem, eu vou somar isso. Então, vamos lá. Os hotéis são 47,9. A pousada é 31,9. E os motéis são 14,2%. É só somar. Então, eu já vou somar aqui mesmo. 9 com 9, 18, com 2, 20, deixo o 0, levo 2, 7, 8, 9, 10, 14, vai 1, 4, 5, 8, 9, vai dar 94%. Aqui vai dar 94%, que é a porcentagem de hotéis, pousadas e motéis juntas, certo? No exercício 4, então, ele fala o seguinte: quais são, deixa eu virar aqui, qual é a porcentagem de albergues turísticos
com relação ao total de hospedagens contabilizadas. A gente sabe que o total de hospedagens contabilizadas é 31.000, a gente já descobriu lá no exercício 1, 299. E os albergues turísticos que eu pedi para vocês grifarem, olha lá, ó, são 480 albergues turísticos. Então, eu tenho 480 albergues turísticos. Eu quero saber quanto isso representa em porcentagem. Eu já separei aqui a regrinha de 3, então eu vou começar com 31.299, é 100% das hospedagens contabilizadas, né? Então, 480, que são os albergues, quanto isso vai representar em porcentagem? Vamos multiplicar em cruz, começo pelo X, vou fazer um pouquinho para cá, olha lá, 31.299. X é igual 480 vezes 100, é só acrescentar 2 zeros. Passo o 31 dividindo, né? 31.299, eu vou encontrar que os albergues representam 1,5333, que é aproximadamente 1,5% da hospedagem, tá bom? Dos albergues. E no meu último exercício, ele fala, faça o gráfico de setores que mostre quais foram os tipos de estabelecimentos procurados para hospedar entre 2011 e 2016 e suas respectivas porcentagens em relação ao total de estabelecimentos contabilizados. Eu já tomei a liberdade, eu já fiz ela no gráfico aqui pronto. Na tabelinha de vocês, vocês já têm isso. Olhem aqui, vou empurrar um pouquinho para cá. Veja aqui, ó, vocês já têm, ó, hotéis 47,9, pousadas 31,9, motéis 14,2 e 6% que são os outros estabelecimentos com menor expressividade. Então, vocês vão colocar aqui. Não precisa fazer com transferidor nada, pode fazer a olho, lembrando que 47,9 é quase 50%, que é a região sudeste, né? E depois, na verdade, são os hotéis, desculpe. Depois eu tenho 31,9, que são as pousadas. Se eu cortar aqui, dá 25, então um pouquinho mais. 14,2 são os motéis e 6% as pensões, os apart-hotéis, flats, albergues e campings, certo? Então, vocês têm um exercício da adicional para fazer e vocês têm um Google Forms que vale como nota de tarefa, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima!